Abra sua Bíblia na Epístola aos Hebreus, capítulo 6, por favor. Hebreus, capítulo 6. A partir do verso 13. Nós vamos ler até o verso 20. Hoje pela manhã eu já havia anunciado o tema da mensagem da noite, ou mais ou menos o assunto que iria tratar, que é sobre esperança. Quero compartilhar com você motivos para manter a esperança, para que você mantenha a esperança. Talvez vivenciando situações, talvez passando por momentos tão delicados em que a desesperança insiste em querer invadir o seu coração. Então, na Bíblia, não apenas aqui nesse texto, mas em muitos outros textos, há motivos para mantermos a esperança, ou para ser mais direto, motivos para você manter a esperança, ou jamais deixar de ter esperança. E não apenas a esperança nessa vida, mas para algo que está reservado para além dessa vida, que é bem melhor, incomparavelmente melhor. Diz lá, Hebreus capítulo 6, a partir do verso 13 até o verso 20. Pois, quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda a contenda. Verso 17. Por isso, Deus, quando quis mostrar firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. E essa esperança a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Que Deus abençoe e aplique a sua palavra a cada coração nesse instante. Motivos para manter a esperança, ou motivos para você jamais deixar de ter esperança. Eu me recordo, e isso foi noticiado nos grandes telejornais que nós temos aqui em nosso país, e infelizmente isso tem se tornado cada vez mais comum em alguns países, e até a gente enfrentou, não com tanta agressividade assim, ou voracidade, mas de vez em quando a gente enfrenta isso. Há um grande incêndio em 2018 que afetou o estado da Califórnia, nos Estados Unidos. E queimou várias cidades do estado da Califórnia. E numa cidade especial, a cidade de Paradise, várias casas, vários estabelecimentos foram arruinados. Florestas, não sobrou nada.
E essa reportagem chamou a atenção das pessoas, porque também o fogo atingiu igrejas, né? E atingiu uma igreja, em especial da cidade de Paradise. E queimou a igreja. E as construções nos Estados Unidos, em grande parte, elas são de madeira, né? E o fogo destruiu, imagine o fogo destruir aqui o nosso espaço de culto, a qual a gente chama de templo, né? Destruiu aquele imóvel. Mas o que chamou a atenção da mídia local e internacional é que a cruz que ficava naquela igreja, e era uma cruz de uma madeira muito robusta, talvez feita assim de maçaranduba, o fato é que a cruz permaneceu intacta. A cruz daquela igreja que ficava na cidade de Paradise permaneceu intacta. E qual era o nome da igreja? Era Igreja Cristã Esperança. E aí, então, procuraram o pastor daquela igreja, né? O pastor Stan. E foram falar, pastor, como o senhor vê isso? Algo assim, porque até as madeiras de sustentação, que talvez deveriam ser da mesma qualidade daquela madeira da cruz, enfim, ficou destruído. Só sobrou a cruz, literalmente. Literalmente só sobrou a cruz. Na Igreja Cristã Esperança, só sobrou a cruz. E aí o pastor Stan disse o seguinte, ele falou, a esperança, ela está viva, mas ela está viva no coração das pessoas. E como foi importante o pastor Stan dizer aquilo e transmitir a esperança para aquelas pessoas, e muitas pessoas, que haviam perdido tudo, ou quase tudo, falando de bens materiais. A esperança está viva e está no coração das pessoas. Me permita lhe perguntar, a esperança, ela está viva e está no seu coração? Bom, o texto vai dizer aqui que a esperança é a âncora da alma. No verso 18 e 19, diz o seguinte, a promessa e o juramento não podem ser mudados, pois é impossível que Deus minta. Portanto, nós que nele nos refugiamos, estamos firmemente seguros ao nos apegarmos à esperança posta diante de nós. Aí o verso 19. Essa esperança é uma âncora firme e confiável para a nossa alma. Ela nos conduz até o outro lado da cortina, para o santuário interior. Eu li agora na Nova Versão Transformadora. A primeira leitura eu fiz na Almeida Revista Atualizada. Agora eu fiz na Nova Versão Transformadora, que vai deixar muito claro no verso 19. Essa esperança é uma âncora firme e confiável para nossa alma. Sabe por quê? É importante termos a ideia e a dimensão da esperança como âncora e âncora da alma. Porque no mundo antigo, a âncora, ela justamente era o símbolo da esperança. Então, quando o autor da epístola, da carta aos Hebreus escreve isso, provavelmente os seus leitores estavam muito familiarizados com isso. Entender e absorver essa mensagem e fazer essa analogia de que a âncora estava ligado à esperança, ou era um símbolo de esperança. Tanto é
que Epiteto, ou Epicteto, um filósofo grego, ele disse o seguinte: o navio nunca deveria depender de uma só âncora, nem a vida de uma só esperança. Entendendo que a esperança é algo tão importante na vida do ser humano, esse pensador que viveu ali por volta do ano 100, aproximadamente 100, 135, ele vai dizer, olha, o navio não deveria depender apenas de uma esperança, assim como uma pessoa também não deveria depender de uma só esperança. Mas qual é a função da âncora? A âncora, ela faz com que a embarcação, faz com que o navio, e principalmente diante das tempestades, do mar revolto, essa embarcação ela não fique à deriva, não seja levado de um lado para o outro. Ela dá segurança, ela dá firmeza, ela dá solidez. Por isso que a esperança, eu diria que é algo imprescindível na vida de um ser humano. A questão é em que ou em quem você está colocando a sua esperança. Mas que ela é importante na vida de todo ser humano, ela é importante. Quando a embarcação não está ancorada, o que acontece? Há alguns irmãos aqui que são da área naval, né? Sabem muito bem que quando a embarcação não está ancorada, ela fica à deriva. Ela é levada sem direção para um lado e para o outro. E aí, queridos, eu gostaria de trazer alguns motivos para não perdermos a esperança. Ou alguns motivos para mantermos a nossa esperança. E o texto vai nos dar esses motivos. O primeiro motivo aqui, ou a primeira lição, é com relação à imutabilidade da promessa de Deus. Ou poderia até dizer, e isso é um atributo de Deus, a sua imutabilidade. Deus não muda, irmãos. Deus é o mesmo desde ontem, e Deus há de ser o mesmo hoje e há de ser o mesmo amanhã. Eu sei que, às vezes, no Antigo Testamento, a gente se depara com algumas situações em que foge a nossa compreensão. Pelo menos eu não sei explicar. Tem até um livro chamado Quando Deus Mandou Matar, né? Quando o povo tinha que tomar alguma terra, invadir alguma terra, e aí então havia uma ordem de Deus ali para o povo dele chegar lá e dominar aquela terra. Aí a pessoa, mas esse Deus é cruel, esse Deus é mau. Bom, eu não sei explicar com todos os detalhes, e Deus também não precisa de defesa com relação a essa questão. Esse livro é muito interessante, é do Almir Santos, vale a pena você ler. Mas o que eu sei é o seguinte: esse Deus que é amor, ele não passou a ser amor. Ele sempre foi amor. Tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento. Esse Deus que é gracioso, ele é gracioso desde a criação do mundo e vai continuar sendo gracioso até o final do mundo. Porque ele é imutável. Mas olhando aqui, e o texto vai falar de promessa, jamais perca a esperança, porque Deus não muda e as suas promessas também não. O verso 16 e 17 do texto, se você quiser só recordar, diz assim: quando a pessoa faz um juramento, invoca alguém maior que ela. Preste atenção nessa expressão. Faz um juramento,
invoca alguém maior que ela. E sem dúvida, o juramento implica uma obrigação. Aí o verso 17. Deus também se comprometeu por meio de um juramento, para que os herdeiros da promessa tivessem plena convicção de que ele jamais mudaria de ideia. Deus não muda de ideia. Deus não muda as suas promessas. E aí, queridos, há duas coisas aqui importantes. No passado, e principalmente pensando no Antigo Testamento, quando alguém fazia uma promessa importante que envolvesse uma doação de um tesouro ou de uma propriedade, era necessário alguém superior para lhe fazer a tal da cobertura, para bancar, um fiador. Mais ou menos, eu não sei como funciona hoje no mercado imobiliário, mas no passado não tão distante, acredito que hoje ainda funcione. Quando você quer alugar um imóvel, vai ser exigido de você um fiador. Qual é o papel do fiador? É alguém que, se você falhar, o fiador que vai arcar. Então, se você é amigo de alguém, nunca peça alguém para ser seu fiador, né? Então, ou não quiser perder a amizade. Essa era a ideia. Então, quando alguém fazia um juramento, para que esse juramento tivesse validade, tinha que ter um fiador. Mas o que acontece? Quem seria o fiador de Deus? O próprio Deus. Quando Deus fez a promessa a Abraão, que Abraão seria pai de uma grande nação, não havia ninguém que pudesse ser fiador de Deus. E aí o texto diz que o próprio Deus foi seu fiador. Aí no verso 17 ele completa. E ele vai dizer que Deus jamais mudaria de ideia. Deus jamais mente. Porque ele é o modelo universal de toda a verdade e fidelidade. Deus não muda a sua ideia com relação às suas promessas. E aí cita Abraão, no verso 15, que diz: então Abraão esperou com paciência e ele recebeu o que lhe fora prometido. Porque Deus jurou, porque Deus prometeu. E ele garantiu por ele mesmo, porque não tinha ninguém superior a ele. Então, é muito importante, em meio às situações adversas, em meio aos momentos em que a desesperança deseja adentrar ao meu e ao seu coração, nós lembrarmos de Deus e das promessas. Deus não muda, irmãos. O que ele prometeu, ele cumpre. Ainda pensando em Abraão, veja lá Romanos 4,18, por favor. Romanos 4,18. Diz assim, olha. Abraão esperando contra a esperança. Mas a versão transformadora, a nova versão transformadora, essa primeira parte diz assim: mesmo quando não havia motivo para ter esperança, e aí quem conhece a história de Abraão sabe, já era avançado em idade, Sara era estéril, então, mesmo quando não tinha motivo para ter esperança, aí continua, ele creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. Então, Abraão mesmo, humanamente falando,
não tendo motivos para ter esperança, ele creu. Sabe por quê? Por causa da imutabilidade da promessa de Deus. Mas não apenas Abraão, o povo de Israel também experimentou da imutabilidade das promessas de Deus. Mesmo esse povo trilhando por caminhos tortuosos, Deus manteve a sua promessa ao adentrar a terra prometida. Veja lá Josué, capítulo 21, verso 45, por favor. Josué, capítulo 21, verso 45. Diz lá: nenhuma promessa, o quê, irmãos? Josué 21, 45. Nenhuma promessa falhou. De todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel, tudo o que se cumpriu. Se cumpriu por causa do povo, porque o povo era bom, porque o povo merecia, porque o povo era fiel, ou se cumpriu por causa da imutabilidade das promessas de Deus? Se cumpriu por causa da imutabilidade das promessas de Deus. Nenhuma promessa falhou. Tudo se cumpriu. É o que o texto diz. Poderia citar outras experiências, dentre elas, uma das mais belas, que é a experiência do ancião de pegar o menino Jesus, quando foi levado ao templo para ser apresentado. Simeão também, ele experimentou da imutabilidade das promessas do Senhor. Tanto é, depois você pode ver em casa, a Lucas capítulo 2, o verso 29 e 30, o ancião Simeão já estava num estado de êxtase tão grande, que ele vai dizer assim: Senhor, agora o Senhor já pode me levar em paz, porque eu já vi, já peguei, os meus olhos já viram a tua salvação. Esse menino aqui, o Senhor já cumpriu ou está cumprindo a sua promessa. E ali estava Simeão, aguardando, esperando a promessa do Senhor se cumprir. E aí, queridos, talvez você esteja aí esperando. E eu quero lhe dizer, à luz das Escrituras, assim como Abraão, assim como Simeão, não perca a esperança. Talvez você esteja vivenciando a mesma questão de Abraão. Mesmo quando não havia motivo para ter esperança, mesmo não havendo motivo para ter esperança, continue crendo, continue esperando, continue confiando. Deus não muda. A imutabilidade da promessa de Deus. Ele jura por si mesmo. E se ele promete, ele cumpre. Mas ainda, há uma palavra no verso 20 de Hebreus capítulo 6. E dos 27 livros que compõem o Novo Testamento, essa palavra só aparece aqui. Só aqui. Um outro motivo para mantermos a nossa esperança, e aí essa esperança que está para além dessa vida aqui, é que nós temos um precursor. Está lá no verso 20 de Hebreus capítulo 6. Diz lá, olha, onde Jesus, como precursor, entrou por nós. Essa palavra no grego, precursor, como eu disse, só aparece aqui, mas ela é o pródomos. E o pródomos poderia trazer alguns significados aqui. Mas eu quero pelo menos enfatizar 2 significados do pródomos, ou em português, precursor. Aí precursor é a ideia de ser pioneiro no caminho.
é a ideia de alguém que vai à frente, é o líder que os outros devem seguir. E não apenas seguir, mas devem atingir o mesmo destino. Então, assim como Jesus adentrou aos altos céus, foi pioneiro, nós também. Por isso que ele é o pródomos. Assim como ele adentrou o santo dos santos. O texto de Mateus, capítulo 27, 50 e 51, diz que o véu se rasgou. E o véu se rasgou de alto a baixo. No domingo retrasado, na escola bíblica dominical, a lição trouxe uma informação que esse véu tinha mais ou menos 7 centímetros de espessura. E até o Marcelo não está aqui, né? Aí o Marcelo falou, pastor, mas 7 centímetros é mais, a espessura maior do que a minha Bíblia aqui. E aí eu entrei em contato com o autor da revista. Falei, ó, pessoal tá achando aí que 7 centímetros é mais. Aí o autor da revista falou, olha, na verdade, segundo fontes judaicas, era um punho. E é mais ou menos de 76 centímetros, 76 milímetros a 100 milímetros. Bom, o meu punho deve bater uns 80 aqui. Então, Marcelo, pode ser até maior. Então, de 76 milímetros a 100. E o autor ali colocou 7 centímetros, ou 70 milímetros, né? Então, o véu se rasgou de alto a baixo, para que, então, através do pródomos, do precursor, do pioneiro, ele que agora tem acesso ao Pai, a partir dele e com ele, tenhamos também acesso ao Pai. Essa é a ideia do pródomos. Mas também, a outra ideia, outro significado do pródomos, não apenas traz a ideia de pioneiro do caminho, mas de espia. E esse vocábulo aqui é usado nos escritos clássicos para indicar, e não esse sentido de escoteiro que nós temos aqui, mas o sentido de escoteiro mesmo clássico, que a ideia do escoteiro é aquele que espia a terra e prepara para a chegada das tropas. Então, para não confundir, a gente pode usar espia mesmo. Então, é um espia que vai olhar a terra e vai preparar essa terra para a chegada das tropas. E não foi isso que Jesus fez? Não foi isso que Jesus comunicou aos seus discípulos antes de ser preso, antes de ser condenado e crucificado? Veja lá João, capítulo 14, verso 2 e 3, por favor. Evangelho de João, capítulo 14, verso 2 e 3. Diz assim, palavras de Jesus aos seus discípulos, né? Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos o quê? Lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para onde eu estou, estejais vós também. Qual é a função do espia? Espiar e preparar a terra para as tropas. O que Jesus fez, já preparou a nossa morada. Não apenas ele é o pioneiro, porque ele adentrou o santo lugar, o véu se rasgou de alto a baixo, e assim como ele, então, puxa a fila, nós vamos seguindo, e onde ele chegar, nós iremos chegar, ele também
é o escoteiro ou é o espia que olha a terra e prepara. Então, ele já preparou. Na casa do meu pai há muitas moradas. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei. Jesus há de voltar. Assim como os discípulos, e como Jesus falou aos discípulos, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em Jesus, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. A morada já está pronta. Hoje, na EBD, a Kelly falou que alguns dizem se a casa é de sapê, se é de 2 andares, se é de 3. Não sabe nem se vai ter casa, né? Espírito não precisa de casa. A morada já está pronta. A sua morada já está reservada. Mas, em último lugar, pensando em motivos para jamais perder a esperança, pensando na imutabilidade da promessa de Deus, pensando que temos um precursor, um pródomos, ele foi à frente e já preparou a nossa chegada, já preparou a nossa morada. O texto vai dizer que nós temos um sumo sacerdote. Um dos 3 cargos mais importantes que existiam para o povo de Israel no Antigo Testamento, e dentre os 3 estava um sumo sacerdote. O sumo sacerdote que oferecia um sacrifício, que uma vez por ano adentrava o Santo dos Santos para fazer a expiação por ele e pelo povo. Mas Jesus não apenas aparece como sumo sacerdote que ofereceu um sacrifício, mas ele é o sacrifício perfeito pelo pecado. Uma das expressões mais significativas para mim, a de João Batista, é quando pela primeira vez ele avista Jesus. E o texto vai dizer lá no Evangelho de João, capítulo 1, verso 29, que quando João Batista avista Jesus, ele vai dizer: eis o Cordeiro de Deus, que tira o quê? O pecado do mundo. Porque João Batista viu ali o Cordeiro perfeito, que uma vez sacrificado, não havia mais necessidade de oferecer nenhum outro sacrifício. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o sacrifício, ou que tira o pecado do mundo. Hebreus 10, 4 vai falar sobre isso. Vai falar que não é sacrifício de animais que vai adiantar. Diz assim: porque é impossível que o sangue de touros e dos bodes tire os pecados. Mas aí vai dizer qual é o sacrifício. Está lá em Hebreus 9, 12. Nem por sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Jesus ofereceu um sacrifício perfeito. E ele é o sacrifício perfeito que, de uma vez por todas, pôs fim a toda e qualquer necessidade de outro sacrifício. Aquele menino, aquela criança que Simeão apanhou os seus braços e que disse: aqui está a salvação de Israel, e Senhor, eu já posso partir porque os meus olhos viram a salvação de Israel. Aquela criança nasceu com uma missão de morrer sacrificado em nosso favor. Por isso que é importante valorizarmos o sacrifício de Jesus. E aí, queridos, como não ter esperança
em alguém que se sacrificou por você? Como eu não vou ter esperança e não vou depositar a minha esperança, não vou ancorar a minha esperança naquele que se sacrificou por mim? Por isso que eu entendo que jamais devemos perder a esperança. Perder a esperança de que Jesus irá voltar para buscar os seus, pensando na volta de Jesus. Por quê, pastor? Pela imutabilidade da promessa de Deus. Deus prometeu que Jesus iria voltar. E um dia isso há de acontecer. Jesus há de voltar. Mas também temos um precursor, o Pródimos. Jesus foi o pioneiro e abriu o caminho. Jesus é o espia e espiou a terra, entre aspas, e preparou o lugar, preparou a morada. Jesus é o sumo sacerdote, mas não apenas aquele que oferece o sacrifício, mas ele é o próprio sacrifício perfeito. Por isso, eu espero do fundo do meu coração que nessa noite, cada pessoa aqui tenha certeza de que há de habitar, há de morar eternamente com Jesus. Ou de que para o céu, por Jesus, você irá. A minha pergunta e a última pergunta para você nessa noite. Há esperança viva dentro do seu coração? Há certeza de que para o céu, por Jesus, você irá? Sabe por quê? Foi Jesus que abriu o caminho do céu. Nenhum outro eu e você iremos achar. Nunca irei entrar na mansão de luz se não for através da cruz. Para o céu, por Jesus irei. Para o céu, por Jesus irei. Grande é meu prazer, de certeza ter. Para o céu, pela cruz irei. A última estrofe desse hino diz: os caminhos ímpios do mundo deixei, jamais neles vou seguir. Com Jesus eu vou, levo a minha cruz no caminho que ao céu conduz. Para o céu, por Jesus irei. Para o céu, por Jesus irei. Grande é o meu prazer, de certeza ter. Para o céu, com Jesus irei. E é isso que nós vamos louvar agora. E se essa é a certeza que há no seu coração, e essa é a esperança que você tem, de que quando a sua hora chegar, ou se porventura Cristo voltar para o céu, com ele você há de ir. Eu lhe convido a se colocar de pé, para juntos louvarmos com essa convicção e com essa esperança que para o céu, com Jesus, nós iremos. Foi Jesus que abriu o caminho do céu, nenhum outro vou achar. Nunca irei entrar na mansão de luz, se não for através da cruz. Para o céu com Jesus irei, para o céu por Jesus irei. Grande é o meu prazer, de certeza ter. Para
o céu com Jesus irei. Certamente vou no caminho da cruz, com resolução andar. É desejo meu desfrutar no céu, em herança que Cristo deu. Para o céu por Jesus irei, para o céu por Jesus irei. Grande é o meu prazer, de certeza ter, para o céu pela cruz irei. Os caminhos ímpios do mundo deixei, jamais neles vou seguir. Com Jesus eu vou, levo a minha cruz, no caminho que o céu. Pro céu por Jesus irei, para o céu por Jesus irei. Grande é o meu prazer, de certeza ter, para o céu pela cruz irei. Há essa certeza em seu coração? Se não há, que nessa noite possa realmente haver, que você possa tomar a decisão mais importante da sua vida. A você que está aqui, a você que está cultuando conosco online, que a sua esperança possa estar para além dessa vida. Paulo vai dizer que se a nossa esperança se limita apenas a essa vida, somos os mais miseráveis dos homens. Há moradas esperando por você, esperando por mim. Já estão preparadas. Ele já foi, já preparou. Basta você abrir o coração para Jesus, aceitando como o único suficiente Senhor e Salvador, reconhecendo os seus erros, os seus pecados e mudando de vida. Com sua cabeça, vamos orar? Pai, graças te damos, porque temos inúmeros motivos para manter a nossa esperança. Manter a nossa esperança em Ti. Porque a esperança é a âncora da alma, mas a nossa esperança está em Ti. Não estão nas circunstâncias. Porque às vezes as circunstâncias nos levam a ter desesperança. Às vezes esperança. Às vezes vivemos como a de Abraão, que esperou contra a esperança. Mas, ó Pai, o Senhor que é um Deus imutável, e também há imutabilidade naquilo que o Senhor nos promete. O Senhor que continua a amar as tuas ricas bênçãos sobre nossas vidas. Pai querido e Deus de amor, que nessa noite, nesse instante, possa ser um momento de decisão que há de reverberar na eternidade. Que vidas possam realmente colocar a esperança em Ti. A esperança em Jesus, que é o nosso precursor, que é o nosso pioneiro. Ele que nos permite ter acesso a Ti. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Ti a não ser através de Jesus. Pai querido e Deus de amor, muito obrigado. Porque não apenas temos em Jesus o sumo sacerdote, mas em Jesus nós temos o sacrifício perfeito. Ele que se sacrificou em nosso lugar. E que haja esperança. Que quando o Senhor voltar, com Jesus nos céus iremos morar. Para o céu, com Jesus nós iremos. É o que eu lhe peço, Pai. Que jamais venhamos a perder a esperança. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, o amor de Deus o nosso Pai e as doces consolações do Santo Espírito de Deus esteja
com cada cristão espalhado por esse mundo. E os cristãos que aqui estão dizem amém e amém.